Oi, gente, vamos falar sobre este bonitinho aqui, este pincel em forma de escovinha. Eu acho que dá pra chamar assim, né? Porque eu sempre que eu via ele, me lembrava uma escovinha de dente. Então, a primeira imagem que eu tenho na cabeça é de uma escova de dente. Pincel escovinha. O primeiro que eu vi desse tipo aqui foi da MAC. E depois acabaram surgindo outras marcas com a mesma proposta, sendo que a mais famosona e a mais cara delas, Artis Brushes. E eles têm vários tamanhos. No caso, eu tenho só este daqui, que é o pincel de base. Eu uso ele só para base, tá, gente? Mas ele vem com a proposta de poder ser usado para outras finalidades também, como iluminador, blush, bronzer, para fazer os contornos e tal. Mas eu acho que, já vou adiantar para vocês, já vou contar aqui logo de cara, eu acho que para essa finalidade não é muito legal. Ou eu que não sei usar ele ainda muito bem para esse tipo de coisa. Então, assim, para esfumar um blush, para esfumar um bronzer, esse tipo de coisa, assim, eu já não acho que é muito legal. Eu prefiro o pincel tradicional, aquele ali com as cerdas mais, né, o tradicional. Eu tentei fazer a aplicação da base que eu tô usando normalmente com ele e mostrar pra vocês, pra ver se vocês conseguiam ter uma noção melhor do que eu tô falando, do que eu vou falar em relação a ele. Não sei se vai dar certo, se vocês vão conseguir enxergar, mas de qualquer maneira, dá uma olhadinha que eu apliquei a base com ele. Então vamos lá, eu decidi aplicar a minha base com o pincelzinho da Aiva para vocês verem mais ou menos como que fica o acabamento e como que funciona a aplicação. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, né, pelo vídeo direitinho como que fica o acabamento, mas eu vou falando para vocês as minhas impressões a respeito disso. Eu tô usando a minha base da Kat Von D, que é a Lock-It Foundation. Eu tô usando ela, uma porque é a que eu estou usando mesmo ultimamente, tenho gostado muito, e outro porque, como ela é uma base bem difícil de espalhar, de aplicar e tal, porque ela é bem grossinha, eu decidi usar ela pra gente exemplificar aqui a utilização deste pincel maravilhoso. Tá aqui ele, bem gordinho de pelos, ó, super gordão. Quando é pra focar em mim, não foca, né? Então tá. Eu vou dar uma pampeada só aqui. Ó, uma pampeadinha só. Podem ver, como eu tinha dito pra vocês, que ela é uma base bem densa, ó. Ela não escorre, ela tá aqui no pincel e ela também não penetra, ela não vai descer nas cerdas dele, ela vai ficar toda aqui. Eu vou aplicar agora com vocês, tá? A orientação que vem na embalagem é que o movimento para a aplicação dele seja este em círculos. Mas eu vou aplicando e espalhando conforme, se eu não tô exatamente fazendo este movimento, eu não me importo muito, tá? E aí o que acontece? Não é difícil de passar, tá? Quando você vai passando, você vai sentindo que ele é bem macio, é bem gostosinho, assim, não machuca a pele nem nada. E parece dar a sensação, assim, de ser como se fosse uma esponjinha de tão macio. Será que dá pra usar isso? Porque ele não pinica igual um pincel, sabe? Gente, vocês me perdoem essa brancura e essa coisa errada, tudo, mas se a gente não fizer assim, né? A gente não mostra tudo como que é. Percebam que eu apliquei apenas, dei um pumpzinho só na base e consegui cobrir o rosto inteiro. Inclusive trouxe aqui pra baixo, ó. Então, claro que a base, ela é muito boa, mas eu dei um pumpzinho só e o pincel ajudou a distribuir por todo o meu rosto. Agora eu vou dar um bem pequenininho só pra aplicar ali na testa, ó, isso aqui, só pra gente fazer a testa aqui. E no dia a dia é só isso que eu uso de base, eu não aplico mais que isso, mas se você quiser construir mais camadas, obviamente, né, é possível. Eu que não quero aplicar mais agora, porque estamos aqui em pleno dia, né? Não precisamos de uma cobertura muito mais pesada que essa base já dá uma cobertura maravilhosa. Eu não sei se vocês conseguem perceber pelo vídeo que ela não deixa aquelas manchas, que ela não deixa aqueles riscos que normalmente quando você tá usando um pincel convencional, ele acaba deixando na base, sabe? Você passa e ele arrasta um pouco de base junto. Com esse aqui não, parece que você vai passando e ele vai assentando
arrastando, ele vai pulindo, ele vai deixando no lugar a base. Quando você passa, é o suficiente para deixar no lugar e carregar um pouquinho mais que você precisa para espalhar, mas ele deixa muito uniforme. A aparência que ele dá na base é muito uniforme, não fica manchado, fica uma coisa mais suave, fica uma coisa mais realmente uniforme. Não tem outra palavra aqui que eu possa usar para vocês para descrever melhor esse acabamento, essa sensação que eu tenho quando aplico a base com ele, que é a de base nivelada por todo o rosto. Ok, então vamos à resenha propriamente dita, as considerações, as ideias, as opiniões, tudo. Esse pincel aqui, ele é da marca Aiva. Esse aqui em específico, o que eu tenho em mãos, mas tem outras marcas também fazendo esse mesmo pincel, inclusive o AliExpress já tem suas versões Xinglings muito mais baratas, mas eu ouvi falar de gente que comprou, que usou, que não achou nada demais. Então, por que eu acho que eles são diferentes? Porque eu gostei muito desse aqui. Tendo eu gostado muito deste daqui, eu imagino que os do Ali possam ser de uma qualidade inferior. Não comprei para comparar, então não posso encher aqui minha boca e dizer com toda a razão que são inferiores. Não posso, mas imagino que não tenham tamanha qualidade, porque eu já vi gente falando que não é legal. Esses aqui da Aiva, por enquanto no site deles só tem o de base, que é esse aqui mesmo. E o site foi lançado no mês passado. Eles entraram em contato comigo no final de abril, perguntando se eu queria testar esse pincel, e eu disse, claro, né? E aí, final de maio, eu recebi ele e no momento, junto ali, mais ou menos com o lançamento do site deles, então vocês podem conferir, eu vou deixar aqui embaixo o endereço. E o que acontece? Os pincéis da Artist Brushes, que são aqueles mais famosões, e até mesmo o da MAC, eu não sei dizer pra vocês ao certo qual é o valor, mas esse aqui é uma versão mais barata. O da Artist, por exemplo, acho que custa uns $70. Me corrijam se eu estiver errada, mas a última vez que eu vi uma gringa falando sobre ele custava em torno de $70 a $75. Ou seja, é caro pra caramba. E era um pincel só, custava esse valor. O kit todo tá muito além assim das minhas possibilidades, não consigo nem pensar. E esse daqui custa no site da Aiva 29 libras. Ou seja, não é barato, gente. Eu não acho barato, né? Fica complicado. Claro que se você tiver aí possibilidade, quiser experimentar, fica à vontade, mas eu acho um valor bem elevado para um pincel só. Mesmo assim, ele está custando mais barato que outros do mesmo tipo de outras marcas, tá? Eu achei que ele seria pesadinho. Sempre que eu olhei foto dele, eu achei que ele seria pesado, mas não. Tem o mesmo peso de um pincel normal, de um kabuki normal. Eu vou deixar mais fotos no blog, você pode conferir o post que vai ter desse vídeo, que vai acompanhar esse vídeo no blog, com fotos mais de perto dele, inclusive para vocês poderem ver a questão das cerdas, que aqui no vídeo talvez vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas no post vai dar para ver mais de pertinho. Ele é composto por mais de 100 mil cerdas, aqui, esses pelinhos aqui, não são de origem animal, então ele é totalmente cruelty free, que é um ponto positivo também, e a promessa é de acabamento de airbrush. Eu nunca fiz, nunca usei, nunca usaram em mim airbrush, nunca usei em ninguém, então não posso dizer se fica igual. Mas, de fato, quando você vai espalhar a base com ele, ele deixa a base mais uniforme. Isso não tem como negar, gente, não tem como negar. E é incrível essa característica dele de multiplicar o produto. Assim, ele preenche o teu rosto todo, ele cobre o teu rosto todo com muito menos base que tu precisaria se tu estivesse usando a mão, os dedos, se tu estivesse usando outro pincel e até mesmo a Beauty Blender. Então, este foi um ponto super positivo pra mim. Gente, queria que vocês pudessem encostar nele, queria que todo mundo pudesse testar esse tipo de pincel e me contar o que achou, porque é muito bacana, gente. É uma sensação diferente, porque normalmente quando você passa pincel, o pincel meio que carrega, tu tem que vir ali, dar uma ajeitadinha, mesmo kabuki, assim, por anos eu só usei kabuki, até que apareceu este pincel na minha vida, principalmente porque eu gosto de usar a base de acabamento mais pesado, uma base mais grossinha, que ela é mais chatinha de aplicar, que ela é mais chatinha de espalhar, então eu gosto de usar ele. Então é isso, gente, eu fiquei encantada com o acabamento que ele dá, com a facilidade com que você aplica a base com ele, e eu acho que ele cumpre muito bem essa proposta de cobrir toda a tua pele com pouco produto e deixa aquele acabamento mais uniforme. Eu sei que tem alguns outros, principalmente da Artist, que são bem fininhos para você passar delineador, enfim, devem ser bacana também, mas o único que eu provei, o único que eu recebi para provar foi esse aqui de base e eu adorei. Se em algum momento eu tiver a oportunidade de cruzar com um desses aqui do AliExpress,
para dizer para vocês se vale a pena ou não ter essa alternativa bem mais baratinha, eu conto para vocês, mas por enquanto eu só tenho este. O site entrega no mundo inteiro, eu vou deixar aqui para vocês quiserem dar uma olhadinha lá. Ele vem da Inglaterra, chegou aqui em casa, pela data do envio dele, eu acho que deu umas 2 semanas, mais ou menos assim. E eu não fui taxada, porque vocês sabem que mesmo tendo sido gift, mesmo tendo sido presente, a Receita Federal pode taxar, mas não fui taxada. E é isso, gente, o que eu tenho pra dizer pra vocês a respeito deste pincel aqui da Aiva, de aplicação de base, que você também pode aplicar o que você quiser, né? Ela falou que as coisas pode aplicar o que tu quiser. Não tem uma regra que tu só pode aplicar uma coisa, pode aplicar um monte de coisa. Mas eu gosto dele pra aplicar base. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tem alguma dúvida a respeito dele, que eu não contei aqui na resenha, vocês podem deixar aqui nos comentários, que na medida do possível, na medida da minha experiência com ele, e se eu souber responder vocês, com certeza irei respondê-los. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva. E é isso, um beijão. Tchau, tchau.